Beleza, então. Associação de resistores, pessoal. Importantíssimo é esse assunto. Nós temos dois tipos de associação de resistores. Em série e em paralelo. Na verdade, não é apenas para resistores essa classificação de série e paralelo. É para qualquer equipamento. Qualquer. Eu posso, por exemplo, ter receptores, ter um motor, uma televisão, interessa. Pode ser uma bateria, um gerador. Qual é a definição de série? É que a corrente é igual para todos os equipamentos que estiverem em série. Então, quando eu tiver a mesma corrente passando nos equipamentos, geradores, equipamentos, esses equipamentos estão ligados em série. Paralelo é quando a DDP, a diferença de potencial, é igual nos equipamentos. Então não interessa. Pode ser um medidor também. Nós vamos ver em aulas próximas de amperímetros e voltímetros. Se a corrente é a mesma, está ligado em série. Se a DDP é a mesma, está ligado em paralelo. Bom, a corrente elétrica, então, sendo a mesma, eu vou colocar aqui um exemplo de resistores que estão ligados em série. Aqui. E vou submeter, aqui é um ponto A e aqui é um ponto B. Então, esse aqui, para quem não sabe ainda, é o símbolo de um resistor elétrico. O que o resistor faz? O que o resistor faz? Transforma energia elétrica em térmica. Então, estará circulando corrente aqui. Só que a corrente que circula aqui, lembrem que corrente não é chega aqui, passa por esse e por esse. Não é assim, né? Como é que é a corrente? Circula simultaneamente quando eu ligo nas extremidades. Claro, eu tive que ligar nas extremidades A, B uma diferença de potencial. Porque é a diferença de potencial que faz o quê? O que a diferença de potencial faz? Gera a corrente, causa a corrente elétrica. Então, o que eu tenho aqui? Por que esses caras estão em série? Porque a corrente que passa no 1, no 2 e no 3 é a mesma. Então, por isso que esses três caras estão em série. Agora, por que esses três aqui, e aí muita gente acha que é o desenho que define, daqui a pouco nós vamos ver que não é o desenho. Por que esses três caras aqui, R1, R2 e R3, por que eles estão em paralelo? Porque é o seguinte, haverá uma corrente I aqui entrando, nesse ponto que daqui a pouco nós vamos definir. Mas o importante é o seguinte, se o potencial aqui é A, se aqui é A, enquanto que não passar por um equipamento ou um gerador, enquanto que não passou, lembra que tem que passar pelo equipamento para o potencial ou diminuir ou aumentar, a corrente aqui, ó, tu vê que aqui só tem fios. Até aqui passou por algum equipamento daqui até aqui. Então aqui o potencial continua A. Aqui o potencial é A. E aqui o potencial é A. Mesmo que eu tenha fios lá para outros locais, esses potenciais são iguais. Não interessa ter um fio aqui. Pode até acontecer e vai acontecer de estar circulando parte daquela corrente que entrou nesse ponto chamado de nó, parte para cá e parte para cá. Mas o potencial ainda não mudou. Agora, após passar por R1, eu tenho aqui o ponto B. Tá vendo que daqui, ó, até aqui, eu não tenho nenhum resistor, nenhum equipamento daqui até aqui? Então o potencial aqui é B, aqui é B
e aqui é B. Tu tá vendo que antes de cada resistor eu tenho A e depois de cada resistor eu tenho B? Então, a diferença entre os potenciais em cada resistor é a mesma. E isso aqui me indica que esses três resistores, 1, 2 e 3, estão submetidos a uma mesma diferença de potencial, portanto estão em paralelo. Ah, professor, eu já sei, é fácil, porque os três estão dispostos paralelamente. Não é isso. A definição, vamos ver que tem questões que o desenho às vezes está todo errado, mas os resistores estão em paralelo. Tem que cuidar isso. Já vou botar um desenho aqui que engana. Tá? Então, qual é a definição de série? Quando a corrente for a mesma nos resistores. Qual é a definição de paralelo? Quando a DDP for a mesma. Entenderam a definição? Série e paralelo. Série, corrente igual. Paralelo, DDP igual. Beleza? Bom. Vocês já devem ter ouvido falar do resistor equivalente. Ouviram falar? Ao invés dos três resistores R1, R2 e R3, eu vou colocar um cara que é o equivalente. Vai equivaler aos três em série. E ao invés dos três em paralelo, eu posso trocar por um cara que é o resistor equivalente da associação em paralelo. Quem é que sabe me dizer o que é que... Porque é um resistor equivalente. Ou seja, o REC, resistor equivalente. Ele equivale em quê, pessoal? Na verdade, ele equivale em energia no tempo. Ou seja, esse resistor, ele é equivalente porque o que está acontecendo aqui? Ao passar corrente, esse cara aqui está fazendo o quê? O que acontece nele? O que acontece no 1? Olha ali. O que é aquilo ali que eu estou desenhando? Está liberando o quê? Energia no tempo. Ele está liberando potência. Ele está liberando calor. Ele está transformando energia elétrica em térmica. Esse outro também. Esse outro também. Pois bem, o que é um resistor que equivale aos três em série? É um resistor que liberará uma potência total, PTOT, igual aos três de cima. Portanto, nós temos que a potência total liberada pelo equivalente é a potência do 1 mais a potência do 2 mais a potência do 3. Isso tanto para série quanto para paralelo. Esse cara aqui libera um calorzinho aqui, P1. Esse também, P2. E esse também, P3. Então, o equivalente vai liberar uma potência total que é P1 mais P2 mais P3. Entenderam o que é o equivalente é? Ele é um equivalente em potência? Entenderam isso? Beleza? Tranquilo? Bom, eu vou ver o seguinte, ó. A corrente é a mesma que passa nesses caras, então eles estão em série. A DDP é a mesma, então eles estão em paralelo. Agora, como fazer a resistência equivalente, eu já vou te mostrar. Mas eu poderia ter um misto. Se eu soubesse a potência de cada um, misturar isso aqui, que é o que acontece geralmente. Se eu souber a potência de cada um, eu somo as potências. Ah, deu 100 watts. Então o equivalente vai ter que liberar 100 watts. Isso é a equivalência. Agora, na aula de potência, o que a gente viu? Que potência é π. Não foi isso que a gente viu? Potência é π, I vezes U.
Mas também nós vimos que para resistores, potência é RI ao quadrado, ou potência é o quê? U ao quadrado por R. Não foi isso que a gente viu? Bom, então nós vamos fazer isso. Olha aqui. I vezes U. Corrente total vezes DDP total. A corrente total é aquela que entrou ali, ó, no meu circuito. É o IT, é aquela que está circulando. Daqui a pouco nós vamos ver nos polos da bateria. Então tá ali. Então, ao invés de potência total, o que eu botei? Uma corrente total vezes a DDP total aplicada nos extremos dos pontos AB. Ao invés da potência 1, como é que eu calculo a potência só do resistor 1? I1 vezes o 1. Como é que eu calculo a potência só do 2? I2, o 2, só do 3, I3, o 3. Bom, mas no circuito em série, a corrente não é a mesma que circula em cada um dos resistores? Essa não é a definição? Então, olha ali. Qual é a conclusão que eu chegarei? A primeira conclusão. Que a DDP total nas extremidades de um circuito em série é o quê? É a soma das DDPs em cada um. Aqui eu fiz para 3 resistores, poderiam ter mais, né? Então o total é a soma das DDPs nos resistores. Ou seja, se eu colocar nas extremidades do meu circuito, sei lá, 30 volts, uma parte dos 30 vai cair aqui, outra parte vai cair aqui e outra parte vai cair. Lembrando da aula passada que a corrente quando circula num resistor, por que cai o potencial mesmo? Por que caiu o potencial no resistor? Cair o potencial é diminuir a energia. Lembrando, potencial, 1 volt é 1 joule por coulomb. Cair o potencial é perder energia elétrica. E por que está perdendo energia? Por que está perdendo? Porque está transformando energia elétrica em térmica. Perfeito? Então tem que ter queda de potencial, tem que cair o potencial ao passar pelo resistor. O que está escrito aqui? Que a soma das quedas de potencial em cada um dos resistores tem que dar o total. Tem lógica isso? Tá? Porque perdeu um pouco de potencial aqui, aqui e aqui. Nota que não é perdido corrente. A corrente não é... Porque se tu me falasse que perdi a corrente, tu ia estar violando o princípio da conservação de carga, né? Não é a corrente que some, o que vai perdendo, não é perdendo, é transformando energia elétrica interna. E aqui, pessoal, vamos fazer a mesma coisa? Vamos fazer a mesma coisa? O que eu chego aqui? I total vezes U total é igual ao quê? I1, U1, mais I2, U2, mais I3, U3. O que é igual em paralelo? O que é igual em paralelo? A DDP é igual em todos os resistores. A conclusão é que a corrente total que entra no nó é igual à soma das parcelas de corrente que circulam nos resistores que estão em paralelo. Isso aqui se chama lei dos nós. Tem um nó, que é um local em que há uma distribuição aqui de parcelas da corrente total. Lembrando, não é que não há o princípio da conservação de carga. Então, se entrou uma quantidade, corrente é cargas coulomb por segundo. Se está chegando uma quantidade de coulombs por segundo, a soma das correntes que vai para cada uma dessas partes tem que dar esse valor que está entrando aqui. Por quê? Porque não tem carga criada nem destruída. É um princípio de conservação de carga no fundo isso aqui. Ok? Então, aqui nós temos uma primeira grande... Nem é só ferramenta, é a definição de série. E a segunda coisa é que no circuito em série, a corrente
sendo igual, acarreta que a soma das DDPs é a DDP total. Aqui, sendo a DDP igual, acarreta que a corrente, a soma das correntes, é igual à corrente que entra no nó. Agora, a última coisa. Potência é só π que eu posso calcular? É só assim que eu posso calcular a potência? Não, eu também posso calcular com R ao quadrado ou U ao quadrado por R. Qual delas será que eu escolherei para o circuito em série? π ao quadrado ou U ao quadrado por R? Olha aqui. Ao invés da potência total, olha aqui, o que é a potência total? É a liberada por qual resistor? Não é pelo equivalente? Então, REC vezes a corrente total ao quadrado igual. O que é a potência do 1? R1 vezes a corrente do 1 ao quadrado, mais, o que é a potência do 2? P2, só que o 2 libera. R2 e 2 ao quadrado, mais R3 e 3 ao quadrado. O que é igual em todos os resistores em série? Se a corrente é igual, olha ali. Quando eu pergunto a resistência equivalente para os alunos, resistência equivalente ao circuito em série, os alunos me dizem assim, é a soma. Os alunos às vezes não sabem por que é a soma. Por quê? Tá aqui a prova. Por que a resistência equivalente num circuito em série, por que a resistência equivalente é a soma dos resistores? Me expliquem. Porque aquele resistor equivalente, que é a soma dos resistores, liberará uma potência igual à soma das potências. Então tá explicado, não é porque é a soma. Não, tá aqui a explicação. Entenderam? Então, se eu quero um resistor que tenha equivalência, por isso que eu não chamo de resistência total. Sabe o que leva? Eu já vi livros chamarem de resistência total. Sabe o que leva um aluno, quando eu digo, calcule a resistência total? Sabe o que leva o aluno a fazer? Somar tudo. De qualquer jeito, não interessa a série, paralelo ou misto. Notem que eu só posso fazer a soma para achar a equivalente no série, porque está provado que é assim que se faz. A mesma coisa, quer ver? Olha em paralelo. Em paralelo a gente vai usar essa. DDP ao quadrado sobre REC. Olha ali, não é isso a potência total? Ó. Potência total é igual ao quê? A DDP do 1 ao quadrado sobre R1, ó, a potência do 1, mais DDP do 2 ao quadrado sobre R2, mais DDP do 3 ao quadrado sobre R3, e olha ali, como as DDPs são iguais, fica 1 no numerador e vai sobrar assim, ó. Vou continuar aqui em cima para o paralelo. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais quantos resistores estiverem. Aqui também é um... Aqui também. Pode continuar somando aqui. Tá? Então, é a regra dos inversos. Então não tem nada a ver com somar quando eu tiver resistores em paralelo. Ali na tua apostila tu tem um espacinho, ó, para 2 resistores. Como é que a gente faz quando são 2 resistores? Olha ali. Porque série é muito fácil, né? Série é só somar. Série é muito fácil, não tem erro em série. Agora, paralelo. Quando eu tiver 2 resistores em paralelo, tem umas regrinhas práticas aqui para 2 resistores. Tem umas regrinhas práticas para 2 resistores, que é o seguinte. Se eu tiver 1 sobre REC, vamos deduzir, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. De 2 em 2 eu posso usar essa regrinha aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fazer não o mínimo múltiplo, mas eu vou fazer o produto
Porque o produto também é múltiplo. Concordam? Não precisa ser um mínimo múltiplo. Aqui, o produto entre R1 e R2 também é múltiplo, tanto de R1 como de R2. Concordam? R1 vezes R2 sobre R1. R1 vezes R2 sobre R1. Não, R1 vezes R2 dividido por R1, R2. R2 vezes 1, R2. R1 vezes R2 sobre R2. R1 vezes 1, R1. Inverte os dois lados. A resistência equivalente, quando eu tiver dois resistores apenas em paralelo, pode ser feita com a famosa regra do produto, multiplica os dois, produto pela soma, tá? Regra do produto pela soma. Então multiplica os dois e divide pela soma dos dois resistores que tu vai chegar no valor da resistência equivalente. Um espacinho aqui. Por exemplo, onde é que eu estou aqui? Posso ter aqui. Por exemplo, essa dupla aqui é famosa. 6 e 3, 6 ohms em paralelo com 3 ohms. Quanto é o equivalente entre 6 e 3 ohms? Então o aluno vem aqui e faz o quê? A resistência equivalente será o produto. 6 vezes 3 sobre a soma. 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Então a equivalente dará 2 ohms. Então eu troco o 6 e o 3 em paralelo por um de 2 ohms, porque ele equivale aos dois. Dica! A equivalente em paralelo sempre será menor que todos os resistores. Se tu fizer a conta e der maior que algum dos resistores, tu fez algo errado. Sempre é menor que todos os resistores. Agora, tem uma segunda regra que é muito prática, que é quando eu tenho resistores iguais em paralelo. É séria se somar tudo, pessoal. O grande problema de achar que é equivalente é em paralelo. Então, resistores iguais. Se eu tiver resistores iguais, olha o que eu vou ter. 1 sobre REC. Essa aqui é a regra geral, né? Regra dos inversos. Ó. Essa aqui é a regra geral. É 1 sobre R, mais 1 sobre R, mais 1 sobre R. Eu tenho vários resistores iguais. Mais 1 sobre R. Isso aqui são N vezes. N vezes. Vários resistores iguais. Mínimo múltiplo. Bom, se todos são denominador R, o mínimo múltiplo é R. R. Certo? R por R. 1 vezes 1 dá 1, mais R por R. 1 vezes 1 dá 1, mais 1 mais mais 1. Quanto que dá 1 mais 1 mais 1 mais 1 se eu tiver N uns? N. Então, o numerador dá N, o denominador dá R. Inverte os dois lados e a resistência equivalente dará R dividido por N. Isso aqui é extremamente útil. Por exemplo, eu tenho 3 resistores de 12 ohms. 12, 12 e 12. Qual o valor da resistência? 12. Quantos resistores eu tenho em paralelo iguais? 3. Ó, 3 resistores. 12 por 3, equivalente a 4 ohms. Então basta pegar o valor da resistência, que é igual 12, 12, 12. Não é somar os valores, tá? Pegar o 12
e ver quantos resistores são iguais. Ah, que são 3 iguais, divide por 3. Muito fácil. Está no quadro as ferramentas básicas para todos os circuitos. Série e paralelo e mistos. Então, as ferramentas básicas. Quais são as ferramentas que tu, assim, ó, sem ferramenta não dá para trabalhar, pessoal? A parte em série, o que tem que saber? Corrente é igual, a DDP nas extremidades da parte em série é a soma das DDPs, e se eu quiser trocar todos em série por 1, eu somo as resistências. Essas 3 coisas tem que saber. Paralelo. Eu tenho que saber que esses 3 caras estão submetidos à mesma DDP. Eu tenho que saber que a soma das correntes que entram aqui é igual à corrente total. E para fazer equivalente, ou eu uso a regra dos inversos, ou o produto pela soma para 2, de 2 em 2, ou a regra dos iguais, quando eu tiver resistores iguais. Isso é o mínimo, assim, ó, é o que tu vai começar a pensar no circuito. Agora nós vamos aplicar isso em exemplos, tá? Nós vamos colocar isso em exemplos. Aliás, uma coisa interessante, de antemão já vou falar o seguinte. Olhem aquelas lâmpadas ali ligadas em série. Essas 3 lâmpadas ligadas em série. O que acontece nessas 3 lâmpadas quando tu tira a lâmpada do meio? Olha ali. O que acontece quando tu tira a lâmpada do meio? Ou se queimasse a lâmpada do meio? Pessoal, a corrente em série ou passa em tudo ou não passa em nada, porque a corrente é igual. Se eu desconectar uma das lâmpadas e não passar por uma, não passa por nenhuma. Tem gente que se confunde, acha que se não passa por... Ah, mas pode vir até aqui. Não. Lembra que é um circuito. Ou é tudo ou é nada. Então, retirar a lâmpada do meio faz com que as outras deixem de funcionar. Agora, tira esse resistor aqui. Os outros deixam de estar submetidos a DDP? Não. Então, eu posso desconectar a lâmpada do meio, olha ali, em paralelo. Desconectei a lâmpada do meio em paralelo. O que aconteceu com as outras lâmpadas? O que aconteceu? Continuaram submetidas à mesma DDP, continuaram funcionando. Aliás, as outras brilharam mais, menos, ou te parece que continuaram brilhando da mesma maneira? Da mesma maneira. Ah, isso mais tarde nós vamos ver também. Tá? Então elas são ligadas em paralelo. Na tua casa, tu liga os equipamentos em série ou em paralelo? Tu liga tudo ao mesmo tempo? Se passa corrente em um, tem que passar em todos? Não. Tu pode ligar um e o outro está desligado, ligar o outro, são independentes. Então, na tua casa, todos os equipamentos são ligados em paralelo. Vamos agora aplicar para uma associação em série, depois para uma paralelo e depois terminaremos a aula com uma associação mista. Tá? Série, paralelo e depois mista. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 3 resistores. Podia ser mais, podia ser menos, podia ser 2, tá? Exemplo de uma associação em série. 3 resistores em série, ligados a uma bateria. Eu vou chamar sempre a DDP total a da bateria. E essa DDP é fixa, pessoal. Isso aí não muda, porque isso depende do fabricante. Então pega uma pilha e olha lá, 1,5 volts. Então, independente se eu ligar numa lanterna, num equipamento qualquer, essa pilha sempre vai ter 1,5 volt. Por exemplo, uma bateria de automóvel, ela tem 12 volts. Não interessa se eu ligo o pisca-pisca, se eu ligo o limpador, se eu ligo... Sempre ela vai ter 12 volts. Eu posso ligar mais equipamentos ou menos. Se eu ligar esses caras aqui, R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 1
ohm e R2 igual a 3 ohms e R3 igual a 1 ohm. Esses três caras aqui, eles estão ligados à bateria. Quando eu ligo, e o liga e desliga, ó, o liga e desliga é uma chave, aqui a chave está aberta. Então tá tudo desligado. No momento que eu ligar, presta atenção, no momento que eu liguei, eu pergunto, a corrente sai daqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui e chega aqui? Não. Já te expliquei como é que funciona. Quando eu ligo, tem um comando, que é um campo elétrico que circula com a velocidade da luz e simultaneamente, em todos os pontos do circuito, a corrente começa... Inclusive a corrente que passa aqui é a mesma que passa em todos os locais. Notem, se a corrente que flui na bateria é a mesma que flui nos resistores, eu poderia dizer que a bateria está em série com os resistores. Porque é um equipamento que a corrente que circula nele, na bateria, é a mesma. Então a bateria está em série com os resistores. Essa é a definição de série. Se eu botasse aqui no meio, não é a intenção dessa aula, um motor, e a corrente que passa no motor é a mesma nos resistores, o motor estaria em série com o meu circuito. Entendam a definição de série. Série é circular a mesma corrente em todos os equipamentos. Buenas. Uma bateria de 12 volts, pessoal, presta atenção, 12 volts. Ah, olha ali o que acontece com a corrente. Eu não sei quanto é que é exatamente, não interessa para física. Eu vou sempre pegar o polo negativo, que é o menor potencial, e vou chamar de 0 volts. Estou definindo isso, inventando isso. Notem que a bateria, a corrente elétrica que entra, ela entra com 0 e sai com 12 volts. Porque um gerador, o que um gerador faz? Ele aumenta o potencial das cargas. Lembrando que 1 volt é 1 joule por coulomb, portanto as cargas que entram ganham energia ao passar pelo gerador. Beleza? Agora, esses fios são fios ideais. Fios ideais são aqueles que não esquentam nunca. Nos circuitos que nós teremos, os fios sempre são ideais. Nem toda questão fala isso, mas deveria falar. Então, a corrente ao circular num fio, se não passar por nenhum equipamento, não altera o potencial. Então, se aqui é 12, aqui é 12. Significando que não houve perda de energia. Agora, quando a corrente circula daqui para cá, aí perdeu um pouquinho. Perdeu elétrica porque transformou em térmica. Então tem uma queda de potencial U1. Perdeu um pouco potencial. A corrente quando circula daqui para cá, perde mais um pouco. U2. E ao vir para cá, perde mais um pouco o 3. Aliás, se aqui é 0, aqui terá que ser 0. Ao total, perderá 12 nos 3. Perderá 4 volts em cada um, necessariamente? Por que não? Por que não vai perder a mesma coisa? Olhem para cá. U igual a RI. O que é igual nos 3? O que é igual nos 3? Corrente sendo igual, pergunto, a DDP em cada resistor é diretamente proporcional à resistência. Então já posso ter uma ideia, que nesse cara, 3 vezes mais resistência que esse, 3 vezes maior será essa DDP do que essa. Eu já sei que esse cara aqui tem o dobro de resistência desse, então a queda de potencial nesse será o dobro desse. Tem aluno aí que já pode imaginar, então, pensar quantos serão as DDPs. Se o total tem que dar 12, quanto é que vai ser? 2, 4 e 6. 6 para esse. Tu viu? De cabeça tu já fez as DDPs. 6 volts para esse. 4 volts para esse e 2 volts para esse, porque a soma dá 12. E a relação é que essa é o triplo dessa e essa é o dobro dessa. Então o cara já... Viu? Ó?
já imaginou quanto é que é as DDPs. Mas calma, nós vamos calcular. As potências liberadas são iguais? Como é que se calcula potência? Π. Ou aqui seria adequado π ao quadrado. Agora, da mesma maneira, eu sei, se fossem lâmpadas, olha aqui, se fossem lâmpadas, corrente é igual. Se fossem lâmpadas, tá vendo que essa resistência é o triplo dessa? Então a potência dessa é o triplo dessa. A potência dessa, então essa é a que brilharia mais nesse circuito, se fosse lâmpadas. Tudo que eu estou fazendo para resistor, pense igual para lâmpadas. Trata a lâmpada como resistor. O brilho é a potência. Então, tu vê que para circuito em série, a lâmpada que brilhará mais é a de maior resistência. Entenderam isso? Bom, existem algumas coisas que eu sugiro que vocês façam para os circuitos em geral. A primeira coisa que eu sempre sugiro aos alunos é o passo número 1 de um circuito série, paralelo ou misto. A primeira coisa que eu sugiro é que o aluno calcule a resistência equivalente. A primeira coisa que eu vou sugerir é isso. Então, passo número 1, resolução de circuito, passos. Primeiro, calcula a REC. Por quê, professor? Ah, tu já vai entender. Circuito em série é muito simples. Como é que eu calculo a REC circuito em série? Só somo os 3 resistores, troco os 3 por um REC que é quanto? 2 mais 3 mais 1, 6 ohms. DDP total da bateria, 12 volts. Corrente, eu chamo de corrente total aquela que circula nos polos da bateria e simultaneamente é a que está circulando no REC. Por que a primeira coisa é o REC? Porque a segunda coisa é a corrente total. Olha aqui, U igual a RI. Então, corrente total é a DDP total por qual resistor? Pelo REC. Então, por que a primeira coisa que eu sugiro, às vezes nem precisa, mas sugiro é o REC? Porque a segunda é a corrente total. Quanto dará a corrente total nesse meu problema aqui? É a DDP total pela resistência equivalente. Conclusão, 12 volts por 6 ohms, 2 amperes. Ou seja, dizer que circula 2 amperes no resistor equivalente é a mesma coisa que dizer o quê? Que está circulando no circuito, olha lá, 2 amperes em cada um dos resistores. Ou seja, o que eu estou te dizendo ao calcular a corrente total? Que se o circuito for em série, o que eu estou te dizendo? Eu já estou dizendo ao calcular o I total o quê? A corrente de todo mundo. A corrente de todo mundo. Então, primeira coisa, calcula o REC. Segundo, corrente total. Para que saber a corrente total? Para saber a corrente de todo mundo. E para que saber a corrente que circula em cada um dos resistores? Para quê? Acabou já a questão. O 1, qual é a DDP no resistor 1? É R vezes I. R1 e 1. O grande problema que eu vejo dos alunos é que quando eu peço a corrente no resistor 2, sabe o que o cara faz? O cara chega e faz assim, ó, U igual a RI. Aí o cara pega o primeiro DDP que o cara vê, que é o 12, e ele pega o resistor 2, que é o 3, e daí vai achar errado, vai achar 4. Notem que se eu botar total aqui, ó, total, eu tenho que usar a REC. Se eu quero a corrente, a DDP no 1, R1 e 1. Se eu quero a DDP do 2, R2 e 2. Se eu quero a DDP no 3, R3 e 3. Beleza? Agora, quanto será a resistência? Aqui.
2. A corrente, 2. 2 vezes 2, 4 volts. Vê que nós já sabíamos que era 4 volts. Quanto é que é a DDP no resistor 2? R2 é 3, corrente 2, 2 amperes. 3 vezes 2, 6 volts. Nós já sabíamos também, já tínhamos previsto. E a DDP no 3 é o quê? R3, 1, corrente 3, 2, tá ali. 2 volts. Isso é resolver o circuito. É saber a corrente e a DDP em cada um dos resistores. Agora, observe a corrente. A perda de corrente no circuito, se tu fizesse a corrente diminuir, pessoal, tu ia violar o princípio da conservação de carga. O que cai ao passar pelo resistor? O que cai? Não é a DDP, cai o potencial. Quanto que caiu? Quanto é a diferença entre os potenciais do 1? 4 volts. Se cai 4 e tinha 12, quanto é o potencial nesse ponto? 8. A queda de potencial representa a queda de energia elétrica transformada em térmica. Quanto que vai cair no 3? Aliás, no segundo resistor, cai 6. Se cai 6 e tinha 8, vai para 2 volts. E agora, se tem 2 e vai para 0, aqui, caiu 2 volts como tinha que cair. Termina em 0 certinho. Beleza? Então, o quarto passo é fazer U igual a RI para cada um dos resistores. Poderia ser pedido o brilho também. Quanto é a potência do resistor 2? Quanto é a potência, o brilho da lâmpada P2? Como é que eu calculo P2? I2, U2, R2, I2, tanto faz. Agora tu usa qualquer uma delas, porque agora tu tem tudo. Tu tem resistência, tem corrente, tem tudo agora. Vamos fazer o mesmo exemplo. Em paralelo. Deixa eu só botar o quarto passo aqui para baixo. Deixa um espacinho aqui no terceiro passo. Então aqui eu vou fazer o 1 igual a R1 I1, o 2 igual a R2 I2 e o 3 igual a R3 I3. Vamos pegar os mesmos 3 resistores, só que vamos associá-los em paralelo. Associando esses 3 resistores em paralelo, é o resistor R1 igual a 2 ohms, R2 igual a 3 ohms e R3 igual a 1 ohm. Aí vou ligar a mesma bateria de DDP total de 12 volts. A corrente total que circula nos polos da bateria circula de tal maneira que a soma das correntes que vai para cada um dos resistores, I1 mais I2 mais I3 é igual ao I total. Agora, pessoal, olha aqui. Observe. 0, 12 volts. Qual é o potencial aqui? Daqui até aqui tem algum equipamento? Alguma bateria? Então o potencial aqui é 12. E aqui? Aí, ó, tem algum equipamento daqui até aqui? Então aqui o potencial é 12, aqui o potencial é 12 e aqui o potencial é 12. Entendam que enquanto não passar por um equipamento, não alterará o potencial. Se aqui é 0, aqui é 0. Aqui é 0 e aqui é 0 volts. Beleza? Bom, eu consigo ver então, inicialmente, que a DDP do resistor 1 é 12,
a DDP do 2 é 12 e a do 3 é 12. Aliás, eu já sabia porque essa é a definição do paralelo. Eu posso já ter uma ideia sobre as correntes? Olha aqui. O I1, I2 e 3 já posso ter uma ideia? O I é U por R. O que é igual para o R1, R2 R3? Se o U é o mesmo, qual é a proporção entre corrente e resistência? Inversa. Ou seja, esse cara de 1 ohm tem 3 vezes menos resistência que esse. Então essa corrente é 3 vezes... E 3 é 3 vezes maior que 2. Já sei. Eu já sei que R3 é o quê? 2 vezes menor que R1. Então eu já sei que R3 é o dobro de R1. Então eu já sei a relação entre as correntes. Por que eu já sei a relação entre as correntes? Porque eu sei a relação das resistências. Entendeu? Então no caminho que tem mais resistência, tem menos corrente, que a DDP é a mesma. Bom, primeira coisa que eu sugiro vocês fazerem, o que é? Calcular equivalente. Vamos calcular a resistência equivalente, então. Então agora eu tenho que fazer ou a regra dos inversos, pode ser, ou qualquer. Esses resistores não são iguais. Até poderia fazer produto pela soma de 2 em 2. Mas vou fazer aqui a resistência equivalente usando a regra dos inversos. Então eu vou trocar esses 3 por um só. E esse um só que eu vou trocar, aqui. Aqui o REC, tá aqui a DDP total 12 volts. Quanto é esse resistor equivalente? Vamos lá, vamos fazer a conta. 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 1. Mínimo múltiplo? Dá quanto? 2, 3 e 1 dá 6. 6 sobre 2? 3 vezes 1 dá 3. 6 sobre 3, 2 vezes 1 dá 2. 6 sobre 1 dá 6 vezes 1, 6. Então eu vou ter 3 mais 2 mais 6 dá 11 e aqui dá 6. Então a resistência equivalente, inverte os dois lados, 6/11 avos de ohm. Bom, o que eu faço com a resistência? Mais ou menos aqui entre 0,5 e 0,6, né? 0,5 ohms, 0,54, 0,55 ohms mais ou menos. Que é menor que a menor das resistências, então tá coerente. Segundo passo, qual é? Segundo passo, corrente total, pessoal, corrente total. Como é que eu calculo a corrente total? O total por REC, ou seja, 12 dividido por 6 por 11. Isso dá quanto? 12 vezes 11 por 6. 12 por 6, isso aqui vai dar 22 amperes. Então eu já sei que a corrente total que circula nos polos da bateria, 22 amperes. Agora, quanto será que vai para cada um? Bom, agora fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Mas, então, quem descobre o terceiro passo, a corrente total, se for série, tu sabe a corrente de todo mundo. E se for paralelo, eu não sei a corrente de cada um, mas eu sei que a soma das correntes que vai para cada resistor vai dar 22. É isso que eu sei. Agora, aqui ó, eu já tenho como fazer o passo quarto, porque eu já sei as DDPs, desde o início eu já sabia, e eu já sei as resistências. Então, quanto que vai de corrente para o resistor 1? Quanto que vai de corrente para o resistor 1? Vamos ver. 12 é igual R1. 2 vezes I1. Então, I1 vale 6 amperes. Quanto vai de corrente para o 2? O de 3 ohms. Vamos lá. O de 3 ohms. Então, 12 é a DDP R2. 3
vezes I2. Então, I2 vale 4 amperes. Já sabe quanto é que vai ser a corrente no... Quanto? Ó, se o total deu 22, 12, né? Vai ter que ser, né? Então, I3 é R3 vezes I3. Então, 12 é igual a 1 vezes I3. Então, I3, 12 amperes. Observem que a corrente 3 é o dobro da 1 e a corrente 3 é o triplo da 2, como nós já esperávamos a relação entre as correntes. Inclusive, tem uma outra maneira de descobrir essas correntes. Bastava botar aqui, ó, quer ver? Para maior resistência eu ponho I, aqui eu ponho 3I e aqui eu ponho 1,5I. É metade. Somo esses valores de I e tem que dar 22. Aí eu descubro quanto é que é cada I. É uma outra maneira de fazer. Tá? Então está aí a resolução de um circuito em paralelo. Então tu vê que tu tem que observar o que é igual. A DDP é a mesma, a corrente é a soma. Tu tem que observar as propriedades da resolução de circuito. Para a gente terminar, então, a gente vai ver um circuito misto. O que é um circuito misto? O nome já está dizendo. Uma parte dele é série e uma parte do circuito é paralelo. Parte do circuito é série e outra parte é paralelo. Tem um circuito ali de lâmpadas, né, representando um circuito misto. Eu vou fazer até um pouquinho mais difícil que esse, para a gente dar uma treinada num circuito misto. Vou botar aqui R1, aí eu vou botar paralelo R2, R3, R4, R4 igual a 3 ohms, R2 igual a 2 ohms, R3 igual a 4 ohms, R1 igual a 3 ohms e a bateria igual a 10 volts. Bom, qual é a primeira coisa que tu tens que fazer no circuito misto? A REC. Bom, como fazer a REC? Primeiro, sempre tu tem que resolver quem está em paralelo no circuito. Bom, se eu tenho 10 volts aqui, aqui é 0, aqui é 10 volts, aqui é 10 volts, aqui não sei. Vou chamar esse ponto que eu não sei. Até esquece esses 10 volts aí. Deixa eu botar uma outra coisa antes de botar os valores. Chamar assim, ó, de ponto, só para tu enxergar. Aqui é ponto A, B. Aqui é A. Aqui, ó, tá vendo? Ó o B. Aqui é B, aqui é B, o potencial. E aqui embaixo é B, o potencial. Bom, aqui é A ou B nesse ponto. Então aqui tem que ser C. Mudou o potencial. Se aqui é C, aqui é C e aqui embaixo C. Aqui pode ser A, B ou C. Aqui tem que ser B. Existe algum resistor que está em paralelo com outro? Olha aqui. AC, CD, DB, CB. Há algum resistor no circuito, se tivesse já alguém em paralelo, por exemplo, AC e o outro AC, já resolvi esses dois. Existe algum resistor que está em paralelo no meu circuito? Aí tu pode fazer as partes em série.
Tem algum resistor que a corrente que passa nele é a mesma que passa em outro resistor? Quais? O 2 e o 3. Notem que a corrente total que circula, ela circula aqui, ó, assim, parte circula lá em cima, no ramo de cima, e parte no ramo de baixo. Notem que a corrente que circula nesse, necessariamente é a mesma corrente que circula nesse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar o meu circuito. Então, tu viu o que foi que... A primeira coisa que tu teve que fazer é a parte em paralelo. Não tinha. Não tinha, então não tem nada que resolver no início. Então eu fui para a parte em série. Então, é fácil ou não é fácil resolver aqueles dois de cima em série? Como é que eu resolvo os dois de cima em série? É só o quê? Vou chamar de R23. Só somar. 2 mais 4, 6 ohms. Com o de baixo, que é R4, 3 ohms. Então, tu vê, por que eu fiz primeiro essa soma e eu não fiz paralelo? Porque não tinha ninguém em paralelo para fazer. Então eu me obriguei a fazer a soma dos dois resistores em série. Entenderam por que eu não fiz ninguém em paralelo? Porque não tinha. Se tivesse, eu faria. Agora, vamos retomar os pontos. Ponto A e ponto B. Olha lá o ponto A aqui. Esse ponto aqui é o ponto C. Esse é C. Esse é C. Esse é B. E esse é B. Tem alguém em paralelo? Sempre a primeira coisa que eu vou olhar. Tem paralelo? Faz paralelo. Não tem? Faz os em série. Olha ali. Tem alguém em paralelo ou não tem? CB, CB. E aí? Agora eu posso fazer, não posso? Esse em paralelo com esse. E aí o que vai sobrar? Vai sobrar, ao resolver aqueles dois em paralelo, vai sobrar. Esse aqui é um R1 de 3 ohms. Esse vai ser, eu vou chamar de um R234. Faz produto pela soma, já fizemos, né? 3 vezes 6. 3 mais 6. Então, a equivalente desses dois, que é o 2, 3, 4, é 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 2 ohms. Então, vai sobrar um de 2 ohms aqui, ligados a uma bateria de 10 volts. O que vai sobrar num determinado momento quando tu fizer todas as partes em paralelo? Vai sobrar um circuito em série. Sabe ou não sabe resolver o circuito em série? Vamos lá. Primeira coisa que eu faço no circuito em série. Em qualquer circuito que eu possa fazer, eu estou buscando a REC, né? Eu não disse para vocês que o primeiro passo é fazer a REC? REC entre 3 em série com 1 de 2. Quanto é que é a resistência equivalente? 5 ohms. Pronto. Quando eu chegar... Olha a ideia de todo o circuito, pessoal. Então, primeira coisa que eu busquei no circuito misto, a resistência equivalente. Tá, no misto busquei paralelo, não tinha, fiz as partes em série. Quando achei paralelo, já vou fazendo as partes em paralelo. Poderia ter uma parte em paralelo aqui e outra paralela aqui. Pode fazer as duas simultaneamente. Agora, olha só, pessoal. Fiz até chegar a REC. Sabe o que eu vou fazer agora? O caminho de volta. É voltar lá naquele circuito. Como é que eu faço o caminho de volta? Vamos usar a lógica. Para que eu calculei a REC e a DDP total? Me explica. Para calcular segundo passo. Corrente. Então, primeiro passo, REC. Segundo passo, vamos calcular a corrente total com a DDP total e a REC. Tu tens a DDP já da bateria e tu tens a resistência equivalente, equivale naquele caso sim. Então, bora resolver o nosso circuitinho. DDP total 10, corrente 5 ohms, 2 amperes. O que é voltar ao circuito original? Presta atenção. Se circula 2 amperes aqui, o que é na verdade esse de 5?
é um de 3 e um de 2. Então, se circula 2 nesse, circula 2 aqui nos polos da bateria. Quanto é a corrente que circula no 1? 2. Tá em série, né? A corrente é a mesma. E a corrente que circula no 2, 3, 4. 2 amperes. Então, eu começo a usar as regras do série, que é o que eu sei. O que mais eu sei para o circuito em série? Eu sei que a DDP no resistor 1 será quanto a DDP no resistor 1? A resistência do 1 vezes a corrente no 1. Ok isso? Beleza? Quanto é que é a resistência do 1? 3. E a corrente no 1? 2. Quanto é que dá a DDP no 1? 6 volts. Bom, se eu sei a DDP no 1, eu já sei a DDP no 2, né? Quanto é que é a DDP no 2? Se o total dá 10, o que falta? Pro 2, 3, 4, quanto é que vai ser a DDP no 2, 3, 4? 4. Porque eu sei que série, a soma das DDPs, tem que ser a DDP total. Mas se tu quiseres fazer a conta, DDP do 2, 3, 4 é a resistência do 2, 3, 4 vezes a corrente no 2, 3, 4. Então tá aqui a DDP, resistência 2, corrente 2, 4 volts. Pode calcular também. Mas o que é o 2, 3, 4 na verdade? O que é o 2, 3, 4 na verdade? É o 6 e o 3 em paralelo. Então olha aqui, presta atenção. Quanto é que é a DDP nesse resistor? 6, né? Só que a DDP é entre os pontos A e C. Então eu já sei a DDP entre A e C, que é 6 volts. Agora, o que é o 2, 3, 4? Ele não está entre os pontos C e B? Agora, quanto é que é a DDP entre os pontos C e B? Acabei de calcular aqui embaixo. Ó. Aqui está o ponto C e aqui está o ponto B. E aqui está o ponto A. Quanto é que é a DDP entre C e B? 4 volts, né? Então, se eu sei que entre aqui e aqui é 4 volts, mas esses dois caras estão em paralelo, o que eu acabei de descobrir? Se eu sei a DDP nesse, eu sei a DDP nesse e nesse, porque em paralelo, tá vendo que eu estou aplicando as mesmas coisas que eu sabia para o paralelo, só para aquela partezinha. Então, eu sei a DDP CB, que é a DDP no 2, 3, que é a DDP no 4, que é os 4 volts. Mas peraí, quem sabe a DDP e a resistência, descobre o quê? Quem sabe a DDP e a resistência descobre o quê? Então, quanto é que é a corrente que vai para o 4? R4. Tá vendo? Agora eu só estou usando as mesmas regras que eu sabia. Então, aqui 4, o 4, ó, tá aqui. E a resistência do 4 é 3. Então, tá aqui 4 terços de ampere é a corrente que vai para esse cara aqui. Então, esse cara aqui vai 4 terços de ampere. Bom, se eu sei que a corrente total aqui é 2, basta pegar o restante que vai lá para cima. O restante de 4 terços, 4 terços é mais ou menos 1,3, né? Então, o restante vai lá para o que vai dar 6 terços, né? 2 terços, né? 2 terços que dá 6 terços a soma, que dá 2. Então, eu posso fazer a conta da corrente que vai para esse cara aqui de cima. DDP no 2,3 é a resistência do 2,3 vezes a corrente no 2,3. DDP nesse cara aqui, 4. Resistência desse cara aqui, 6. Então, eu sei a corrente que vai para o 2,3, que dá 2 terços de ampere. Já sabia, que é o que falta, somando a corrente que vai nesse, mais nesse tem que dar 2. Lei dos nós. Agora,
o que é esse cara aqui na verdade? O 2, 3. O que é esse cara aqui na verdade? Não são aqueles dois lá em série? Então, se a corrente nesse é 2/3 de ampere, quanto é que é a corrente nesse? 2/3 de ampere e 2/3 de ampere. E quem sabe a corrente nesse e a corrente nesse, saberá o quê? A DDP nesse e a DDP nesse. Vocês entenderam? Ó, vamos entender o circuito misto, de novo. A lógica dele. Eu tenho partes em série e partes em paralelo. Vou primeiro na parte em paralelo, que é a parte que tem a mesma DDP. Reduz a 1. Se não tem, faz as partes em série. Tá? A ideia é, ó, reduzir esses dois para 1. Agora tem parte em paralelo, reduzir esses dois aqui em paralelo para 1. Esses dois em série, cheguei a REC. Para que chegar a REC? Para calcular a corrente total. Para que calcular a corrente total? Para saber a corrente de cada um. Para que saber a corrente de cada um? Saber a DDP em cada um. Porque quando eu sei a DDP nesse, mas esse representa dois em paralelo. Ah, eu sei a DDP dos dois, porque os dois estão paralelos. Mas para que saber as DDPs e as resistências? Para saber as correntes. Mas depois que eu descobri essa corrente, esse cara, na verdade, são esses dois aqui. Então eu descobri a corrente em cada um. E quem sabe, DDP e corrente, sabe as potências. Só fazer pio. E aí eu saberia, se fossem lâmpadas, qual a lâmpada que brilha mais. Qual é a lâmpada que brilha mais? A que tem maior produto I vezes U. Eu teria que buscar aí qual é a que tem maior produto I vezes U. Pessoal, parece difícil, mas você tem que treinar isso aí. A lógica é essa. Pega as partes em paralelo e faz. Não tem? Faz em série. Daqui a pouco tu vai encontrar partes em paralelo até chegar a REC. Então tu tem que vir e depois voltar. Sempre usando as regras. Partes em série, corrente igual, a DDP nas pontas é a soma. Partes em paralelo, a DDP é igual e a corrente é proporcional ao inverso da resistência. Tem que treinar isso, nós vamos treinar isso aí. Eu gostaria que vocês fizessem os testezinhos de concepções alternativas. Tá? E tem testes de treinamento, ok? Eu pretendo na aula que vem resolver alguns desses testes e eu vou deixar todos eles resolvidos no nosso canal Premium, tá? Inclusive tem uns aqui que é um outro esquema, umas viagens aqui de uns desafios que eu coloquei, mas então tu vai fazer duas coisas de circuitos para a aula que vem. Tu vai fazer o teste de concepções alternativas, vai ter tudo resolvido em vídeo, e esses testes de treinamento de resistores só para achar a resistência equivalente entre os pontos. E aí tentem achar as partes em paralelo. Isso, os obrigatórios também. Tá? Os obrigatórios também vai ter, tem coisa pra caramba aí pra tu fazeres. Tá? Então até a próxima aula, aquele abraço. Tchau.